O programa Quarta Dimensão alcança seus lares por gentileza da TV Vila Velha, a TV que o povo vê. Eu citei a Bíblia numa das últimas palestras e repeti palavras de Jeová, o qual se declarou criador do mal. Deus, criador do mal. Distraído talvez, alguém me censurou num encontro casual agora há poucos dias. Ele me disse: Getúlio, eu fiquei horrorizado quando você apontou Deus como produtor do mal. Aonde você foi buscar potoca desse tamanho, Getúlio? Acaso você ignora que Satanás é responsável pelo mal? Deus se limita ao bem. Por sorte, eu tinha exemplar da Bíblia na minha pasta. Mostrei o texto. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e produzo o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Palavras de Jeová transmitidas pela mediunidade de Isaías 45, o capítulo e 7, o versículo. Em planetas de expiação e provas, o mal faz parte do aprendizado. É parte integrante do aprendizado. Para resolver escândalo sexual na igreja de Corinto, vejam só, Paulo decretou: seja o culpado entregue ao maligno para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, versículo 5. Imaginem só entregar o pecador às forças do mal, para que as forças do mal, através do sofrimento, o purificassem ao ponto de salvação. Percebam que Paulo entregou o prevaricador, o espírito vingativo, para aliviar o karma pesado daquela criatura. Entidades maldosas se encontram disponíveis. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de capacitados e bons amigos que nos tranquilizam quanto à qualidade da transmissão. O tema de hoje será Saga dos Cristos Planetários. A palestra recente, Ai de nós se não fosse Jesus, despertou controvérsias e prazerosamente procuraremos esclarecê-las. Em horário restrito de que dispomos, torna-se impossível esmiuçar detalhes indispensáveis ao pleno entendimento. Certas matérias exigem dobradas reflexões. Iniciarei pela afirmação de que todos os mundos habitados ganharão Cristos planetários. Todos os mundos. Telespectadores perplexos desejam saber aonde encontrei provas para legitimar as minhas conclusões. A base, meus amigos, de todas as afirmações se encontra na interpretação das Escrituras, sem algemas, é claro. O primeiro espírito que se torne perfeito em cada planeta, com autoridade para dizer eu e o Pai somos um, é candidato ao carisma de um Cristo. Percebam que os evangelhos determinam: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso seria utópico afirmar antes de Jesus ter nascido.
porque ele foi o único perfeito. Depois do seu advento, todavia, o painel tornou-se outro. Ele, nascendo na terra, eliminara o anátema de que os terráqueos seriam escravos da culpa em caráter perpétuo. O Nazareno impecável comprova a primeira parte da nossa tese. Tendo Jesus alcançado o carisma de Cristo planetário em nosso planeta, não enxergamos impedimentos em outros mundos. Se teve aqui um perfeito, por que não terá um perfeito nos outros mundos? Em Apocalipse 1, verso 13, descreve-se a visão de alguém semelhante ao Filho do Homem. João Evangelista exclamou, tomado de assombro: no meio dos 7 candeeiros de ouro, eu enxergo alguém semelhante ao Filho do Homem. Linhas adiante, o Apocalipse descreve reação do profeta. Logo depois eu o enxerguei e caí aos seus pés como morto. Ele pôs sua mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículos 17 e 18. Há intérpretes que apontam esta figura como anjo. Outros dizem que é Jesus, o Cristo. Nós não concordamos nem com estes, nem com aqueles. Simples anjo não usaria linguagem de flagrante majestade. Eu sou o primeiro e o último. É prova de força. Enquadrando-se como alfa e ômega, a insólita aparição se apresenta como princípio e como fim de todas as coisas. Quem pode se intitular detentor de tamanho poder, além de Deus e dos seus Cristos? Ficava claro que o personagem exercia funções em esferas superiores, no andar de cima. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Define poder e autoridade sem limites. Não restam dúvidas. Simples anjo não teria coragem de se identificar falsamente com tamanho portfólio de qualificativos. Aquelas afirmações eu sou, eu tenho, revelam alguém do primeiro time, gente da intimidade do 7º céu. Definitivamente, aquela figura só poderia ser outro Cristo. Suas palavras o identificavam de maneira indiscutível. E aqui surge a bomba. Este Cristo não poderia ser Jesus. Vocês sabem que o profeta do Apocalipse é o mesmo João que foi apóstolo do Nazareno. Ele foi apelidado discípulo amado pela profunda amizade que se desenvolvera entre eles. João e Jesus conviveram de forma calorosa e fraterna. Pareciam irmãos gêmeos, no amplo sentido espiritual. Duas almas totalmente alinhadas, na força do amor, sem limites. Os demais componentes do grupo apostólico nunca alcançaram tamanho grau de afinidade. Até na crucificação, quando todos os outros fugiram, João se manteve por perto. Ora, meus amigos,
Raciocinem comigo. Se fosse Jesus que tivesse aparecido, João não teria dito alguém semelhante ao Filho do Homem. Se fosse Jesus, não tombaria fulminado como aconteceu. Com certeza ele reconheceria o Mestre e se lançaria em seus braços. Por mais indefinida que fosse a aparição, João teria adivinhado a presença do divino amigo. Ele sabia quem era. Ele saberia. Se ele apontou o estranho de maneira pouco clara, através da palavra semelhante, é porque aquele Cristo não era Jesus. Jamais ele ficaria na dúvida, reconhecendo apenas a semelhança pela nobreza do porte e da majestade. Outra coisa importante em nossa pesquisa: os seus cabelos eram brancos como neve. Apocalipse 1, versículo 14. Que ninguém se atreva a dizer que Jesus tenha ficado irreconhecível para confundir o apóstolo. Jesus lá se maquiando, se arrumando o rosto para que João não o conhecesse. Isso é o maior absurdo do mundo. Jesus facilitaria o conhecimento de João. Com toda certeza, se fosse o mestre, ele surgiria com rosto e corpo iguaizinhos à imagem que o discípulo amado conhecia. Essa figura venerável de cabelos cor de neve só pode ser o Cristo do planeta Éden, pela afinidade que ligava os dois planetas na época. Naquele mundo em que já ocorrera juízo final, alguém perfeito já assumira antes de Jesus a majestade de ungido supremo. Percebam a coerência da doutrina espiritualista. Somente Cristo tem autoridade para presidir julgamentos finais e expulsar os ímpios. O nosso Evangelho prova isto. Separar os terráqueos em ovelhas e cabritos será tarefa de Jesus como Cristo juiz. Lembrem que Jesus se tornou Cristo apenas há 2000 anos. Outro Cristo presidiu, portanto, o juízo final que expulsou Adão e Eva do Éden para o nosso planeta. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha e nós convidamos vocês para acessá-lo. Aos telespectadores repetimos o pedido de sempre. Por favor, comentem esses trabalhos com os seus amigos, estas nossas palestras. Nossa estrutura é pequena e somente com divulgação de vocês atingiremos melhores índices de audiência. A palestra Jesus ordenou o trabalho no sábado continua liderando as visualizações e nela foram colocados preciosos ensinamentos. Nosso querido neto Ricardo disponibilizou palestras para acesso pelo site. A página do site é Getúlio no YouTube 1 e Getúlio no YouTube 2. Bastará acessar uma delas e aparecerão inúmeros títulos. Clique no escolhido e aproveite o conteúdo e colabore difundindo. O programa Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e as palestras ficam armazenadas, esperando sua audiência, pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. É só
sintonizar aí o Live TV Ponta Grossa e lá estarão inúmeras palestras nossas. Quaisquer que sejam as figuras que surgem, procurem as palavras quarta dimensão e identificarão quais são os nossos trabalhos. Agradecemos a cordialidade do acolhimento do Fernando e do Zube. Além da cordialidade, será justo acrescentarmos competência e vontade de acertar. Agora o tema, Saga dos Cristos Planetários. O vocábulo Cristo é confundido por muita gente como nome ou sobrenome. A palavra Cristo, meus amigos, define o grau mais elevado de aperfeiçoamento do Espírito, é só isso. Ele chega no alto do pódio. Quando o aprendizado eliminar as falhas de caráter e o amor incondicional se tornar orientador da mente, a hora do Cristo é chegada. Faltará apenas o martírio para o alcance da glória. Registra Apocalipse, escutem e atentem bem. Livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Ninguém imagine Jesus como o único Cristo venha sendo martirizado desde todo o tempo, como diz o Apocalipse. Outros seres igualmente perfeitos em cada mundo se tornarão seus iguais pelo aprendizado das muitas vidas. Jesus foi o que nós somos há muitos milênios atrás. Nós seremos o que Jesus é, um dia, sei lá. Astrônomo inglês do século passado disse na BBC de Londres: o universo é como torneira aberta, de onde escapam astros, estrelas. O universo não está estático, não. O universo está em crescimento. O Evangelho confirma que o astrônomo da Inglaterra, o Criador não interrompe a criação nem no sábado, nem no domingo, meus amigos. Meu Pai trabalha sempre. Foram palavras de Jesus em João 5, verso 17. É descabida, portanto, e até blasfema esta teoria da Terra como palco único dos eventos do reino de Deus. Imaginem só a grandeza do universo e a Terra aqui pomposamente se apresentando como rainha da cocada preta. Aqui vivem os filhos do Altíssimo, míseros 80 ou 90 anos, e estão despreparados. Têm as asas de salvação cortadas pela morte, porque eles dizem, morreu, acabou. Não tem mais salvação. Só quem adquiriu a salvação se batizou lá nas igrejas deles lá e ficou salvo. Os outros, o resto do universo vai tudo para o inferno. Nesta altura o Crispim se aproxima e me interrompe a linha de raciocínio. Getúlio, você abandonou a trilha. Você falava de inúmeros Cristos no universo. Será melhor rematar o assunto para que todos entendam. Deixe aqueles novos argumentos para mais tarde. Vamos rematar este assunto dos Cristos planetários. A seu pedido, Crispim, voltarei a tratar especificamente desta matéria. Em Deuteronômio 5, verso 26, a palavra Deus aparece como Elohim, no original hebraico da Bíblia. Tal pluralização da divindade, deuses, se repete mais 8 vezes na Bíblia, favorecendo o questionamento de politeísmo hebraico. Deuses criaram mundos,
É a tradução literal. Quando encontramos no original hebraico a palavra Elohim, porque a palavra no singular seria El, não Elohim. Elohim é o plural. À primeira vista, o analista depara com clara intervenção de inúmeros deuses. Começamos a entender o imbróglio quando analisamos o quarto evangelho e encontramos simbiose perfeita entre pai e filho. Porque Jesus era a ligação com o pai. Eu e o pai somos um. Não se trata de fusão, não é fusão. Não se trata de fusão, mas de interação milimétrica entre o Criador e o seu Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Percebam que ao mesmo tempo o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Estava com Deus mostra que os Cristos planetários não perdem sua individualidade. Jesus continua Jesus, depois de ter se tornado um Cristo. O final da frase, o Verbo era Deus, revela a nuvem onde pairam os Elohims, que são os Cristos planetários. A nuvem é uma só, a energia é uma só, o Deus é único. Essa nuvem de energia divina unifica o Criador e assessores numa egrégora, afastando a ideia de politeísmo, porque Deus é um só. Quando Jesus afirma, eu e o Pai somos um, essas verdades fundamentais foram divulgadas. Quando o vivente cresce em todas as linhas de aperfeiçoamento, o Espírito da divindade dulcifica sua personalidade. O Evangelho nos revela que Filipe pediu que Jesus lhe mostrasse a figura de Deus. O Evangelho diz isso. Mostra-nos o Pai, Senhor, e isso nos será suficiente. E Jesus lhe respondeu, há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me conheceis? Quem vê a mim enxerga o Pai. Acaso não acreditais que eu estou no Pai e Ele se encontra em mim? O Verbo estava no princípio com Deus, proclama o Evangelho. Todas as coisas foram feitas pelo Verbo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 3. Deus é uno pela soma de todas as suas forças, e no mesmo bloco se encontram Elohims, que são os Cristos planetários, todos reunidos na nuvem. Deus é múltiplo na atividade criadora. Neste tempo incomensurável em que os mundos têm sido criados, da mesma forma como Jesus, outros se agigantaram na perfeição. Não é o próprio Evangelho quem diz, vocês não acham? É o próprio Evangelho diz, sede perfeitos. Se a ordem nos foi dada, isso mostra que é possível alcançar. Quando alguém atinge a perfeição do próprio Ser Supremo, torna-se quem? Torna-se um Cristo. É por isso que encontramos o vocábulo Deus no plural da formação dos mundos, através da palavra hebraica Elohim. Ou vocês acham que Jesus é o único Messias, destinado a ser martirizado em todos os planetas habitados do universo? Isso seria a coisa mais absurda do mundo e de todos os mundos. Não, meus amigos, 1000 vezes não. O Pai Celestial tem milhões de filhos que já atingiram a maioridade como Jesus e são seus assessores. É na condição de alguém perfeito que Jesus se tornou um com Deus e teve acesso ao interior da nuvem divina, fazendo parte dela. É aquilo que ele disse aos discípulos de Emaús: porventura não convinha que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? Lucas 24, versículo 26.
O martírio é condição imprescindível no estágio final da transformação de espírito puro para Cristo. O Apocalipse prova esta afirmação, como já explicamos. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que tem sido martirizado desde o começo do mundo. Isto é, desde o começo do universo. Apocalipse 13, verso 8. Todos os espíritos puros que Deus envia como salvadores geram conflitos com as religiões dominantes. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Vocês certamente se surpreendem com a prodigalidade de Jeová, quando faz vista grossa ao genocídio exercido contra nações mais fracas. O assalto aos vizinhos é até mesmo exaltado como troca de gentilezas entre Jeová e o seu povo. Quando aquele que escreveu os 10 mandamentos com os próprios dedos exige cumprimento das portas para dentro, e isto nos revela algo. O Decálogo foi escrito para uso temporário do povo judeu, não para os demais. O legislador divino mostrou descumprir suas próprias leis, definindo com clareza que o povo ainda não amadurecera. A proibição de matar e roubar faz parte do Decálogo. Está lá, está escrito. Os povos eram tão primitivos que obrigavam a permutar regalias por estatutos. Prestem atenção nessas palavras de Jeová e vocês entenderão. Prestem atenção porque isto aqui é muito importante. Deus falando: eu lhes dei leis que não eram boas e preceitos que não fazem viver. Ezequiel 20, versículo 25. Leis não boas, o que são? São leis más. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje, saga dos Cristos planetários. O resultado é invariável. A flagelação e morte do intruso pela ausência de sintonia entre doutrina pura e religião interesseira. Como revela Apocalipse, o cordeiro que tem sido imolado desde o começo do mundo. Apedrejamento, cadeira elétrica, cabeça cortada, crucificação, fogueira, etc. Os métodos de execução certamente são variados. O martírio, porém, é sempre o lance final da vida dos Cristos, da vida dos candidatos ao Cristo. Se o grão de trigo não morrer, como ensina Jesus, o grão de trigo ficará estéril. Se morrer, porém, produzirá muito fruto. Se eu guardar uma semente de trigo, ela fica inútil. Agora, se ela explodir lá na terra-mãe, de repente vão surgir frutos. É o que não entendiam Cleófas e o companheiro na estrada de Emaús. E o mestre os repreendeu com severidade. Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Lucas 24, versículo 25. Assim como Jesus hoje é Cristo em unidade com Deus, todos nós chegaremos lá um dia, não sei quando.
Não me perguntem quanto tempo, porque eu não sei responder. O certo será dizer que vai demorar bastante. Isso eu posso dizer. Se você sair para o jardim numa noite estrelada, verá com seus próprios olhos milhões e milhões de pontos luminosos. Dentre esses pontos, bilhões de planetas se agitam. Alguns são habitados, outros não. Aqueles que forem habitados já possuem o seu Cristo ou recebê-lo-ão mais tarde. Alguém terá que enfrentar o martírio como avalista de pecadores para aplacar clamores da justiça. Este Messias Salvador terá que alcançar o grau supremo de perfeição. Ele não será nem fraco, nem sujeito ao pecado. Professor precisa ser mais sábio do que o aluno. O maior dentre os mestres terá que enfrentar fariseus, saduceus e escribas. Saduceus. Existem saduceus até hoje, que perturbam os planetas de expiação e provas, e terminará executado por eles. Todos os cristos, candidatos a Cristo, terminam no martírio. Todos nós somos filhos do universo, meus caros. Nós não somos só daqui da terra. Todos nós caminhamos para a perfeição. O apóstolo Paulo, num momento de grande lucidez, escreveu: até que todos cheguem a varão perfeito na medida da completa estatura do Cristo. Efésios 4, versículo 13. Não será hoje nem amanhã, mas o futuro vai confirmar a promessa. O salmista antecipa glorioso destino. Eu declaro: vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Salmo 81, verso 6. O grande e grave problema que embola o meio-campo sempre foi a exagerada valorização do planeta Terra. Os catedráticos têm ojeriza pelo universo que nos cerca. Os catedráticos temeram a descoberta de mundos habitados. Eles sempre temeram. O encontro que breve teremos com alienígenas lhes acarreta a crise de pânico. Esse ancião de cabelos brancos, o Cristo do Éden, como já falei, tinha razões de sobra para visitar o nosso planeta. O Apocalipse estava sendo escrito onde a história do seu planeta se mistura com a história do nosso. A saga dos seus habitantes é descrita até a expulsão dos maus, ocorrida no capítulo 12, verso 9. E foi precipitado aquele grande dragão, aquela antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que seduz todo mundo. Foi precipitado na terra e precipitados com ele os seus anjos. Apocalipse 12, versículo 9. Esse episódio já fora descrito no Gênesis, perfeitinho, integralmente. Perguntamos aos catedráticos: para onde desceram os malignos e os seus anjos? A resposta é simples, porque o texto os localiza. Foram precipitados na terra, é claro. Adão, Eva e os adâmicos eram os alienígenas malignos expulsos de Éden. Porque não existia só um culpado lá no Éden, não, existiam montes. Fica evidente que Éden descarregou maus elementos sobre o nosso planeta, lá naquela era primitiva. Eis a razão de que o Cristo do Éden nos visitasse e o profeta João desmaiasse de susto. As narrativas de Apocalipse focalizavam dois mundos. Acontecimentos passados e futuros são descritos. Depois da abertura solene e das recomendações às 7 igrejas, descreve-se o juízo final do Éden. O passado é cenário onde se buscam experiências.
Deus tem interesse em conservá-lo vivo e a própria divulgação do Evangelho aposta nas suas experiências. É aquilo que denominamos preciosa memória. Apocalipse revive fatos ligados ao Éden e nós aprendemos com isto. Detalhe aparentemente neutro comprova o que nós dizemos. Quando se refere ao Messias, desde o capítulo 4 até o capítulo 11, o Apocalipse utiliza as palavras Cordeiro e Cristo. O nome de Jesus reaparece somente no capítulo 12. Isto confirma a presença de outro Cristo interagindo na mesma seara. Aquela figura majestosa de cabelos brancos como neve define sua divina identidade como Cristo de Éden. Nesta altura, alguém poderá apontar a expressão leão da tribo de Judá, tentando destruir a evidência daquilo que nós estamos explicando. Usando tal argumento como escudo, os oponentes dizem que o Apocalipse só tratou do planeta Terra. A linguagem é demasiadamente terrena e não pode apontar fatos de Éden, dirão eles. Segundo os contestadores, a narrativa teria que usar figuras daqueles mundos e não do nosso. Eles estranham da mesma forma o uso da expressão 12 tribos. Acontece que as profecias são corporificadas em imagens desenhadas na visão do profeta. O emissor do vaticínio, no entanto, se obriga a fornecer símbolos familiarizados pelo cotidiano do profeta e dos seus usuários. E neste ponto nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão, na primeira edição do ano de 2019. Vamos saudar o ano de 2019 aí, meus amigos. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e dos Evangelhos. Na próxima sexta-feira, 15h30, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje: saga dos Cristos planetários. Seria impossível definir imagens edênicas, quando até mesmo o profeta João não acreditava em outros mundos, além da Terra. Os próprios estudiosos dos astros, na época, não reconheciam a existência de alienígenas. Por isso, João colocou o Éden no mapa da própria Terra. Ali, as 7 igrejas da Ásia, para as quais o texto foi escrito, tiveram acesso facilitado com aquela linguagem familiar. João reconheceu a origem da aparição como semelhante ao Filho do Homem. Com cabelos brancos não poderia ser Jesus. Se fosse Jesus, o discípulo amado não teria desmaiado a seus pés, assustado. Ao contrário daquele mal súbito, o encontro terminaria festivo. Era um abraço atrás do outro. Crispim se aproxima e me interroga: você não acha, Getúlio, que esta multidão de Cristos, espalhados pelas galáxias, terminaria trazendo confusão de novos preceitos? Cada um tem lá sua ideia. 6 décadas de estudo, caríssimo Crispim, me mostraram ajuste progressivo e inexorável dos códigos de leis. A evolução norteia o surgimento de preceitos e também a perda de validade deles.
As determinações e proibições acompanham o procedimento dos viventes e depois morrem. Nenhum conjunto de leis é eterno, porque o mundo está dinamicamente se modificando. Quando Jesus disse, eu não vim revogar a lei, se referia aos preceitos tipo, amarás a Deus e ao próximo. Estes são leis irrevogáveis. A evolução dos espíritos vai ditando, através do tempo, as novas normas de conduta que devem ser adotadas. E os termos se ajustam às novas realidades. No capítulo 5 de Deuteronômio, Moisés repete o texto inteiro de Êxodo 20, onde são os 10 mandamentos. Está tudo lá. Lá se encontram 2 proibições: não matarás e não furtarás. Pouco adiante, pasmem, senhoras e senhores, nós encontramos as seguintes palavras do próprio Jeová. Quando o Senhor te entronizar na terra prometida, habitarás cidades grandes e aprazíveis, que não construístes. Ocuparás casas confortáveis, não feitas por ti. Usarás cisternas que não cavastes, vinhas e olivais que não plantastes. Tu te servirás de tudo até te sentires farto. Mas nunca esqueças que o Senhor te tirou da terra do Egito e só a Ele servirás. Deuteronômio 5, versículos 10 a 13. Percebam que Jeová proibira homicídios, mas não estendeu a proteção em favor das nações vizinhas. Tanto que ele está exultante ali por causa daquela gente que está vivendo bem à custa dos outros. Jeová determinara não furtarás, mas fechou seus olhos ao genocídio que estava levando crianças e mulheres inocentes à viuvez e à orfandade. Custou caro aos oprimidos desarmados o progresso e conforto do chamado povo de Deus com apoio bélico de Jeová, porque ele estimulava a guerra. O único crime daqueles pobres aniquilados, se é que podemos chamar crime, era não ter nascido naquela raça dominante. Este era o crime deles. Isto mostra a parcialidade das leis antigas, que só perderiam validade quando Jesus alcançasse condição de Cristo, como aconteceu. O decálogo garantia proteção restrita aos membros do judaísmo e foi criada para eles. O grande mestre fez mais do que nos entregar lição oral para desmontar esse esquema. O livro Êxodo obrigou os judeus a guardar o sábado. Assim faziam fariseus e escribas, sacerdotes e até saduceus modernos até hoje. Moisés foi ardoroso defensor do descanso sabático que lhe facilitava administrar o seu povo. Indiferente às consequências de contrariá-los a todos, Jesus foi exceção no meio deles. Ele usou o paralítico curado de Betesda para espalhar a boa notícia da retirada da sacralidade do último código escrito. Sua ordem ao homem curado foi taxativa: levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5, verso 8. Se isto não é violar algum mandamento, meus amigos, eu não sei o que é. Não sei. Terei que ser levado a alguma escola para aprender. Mas eu interpreto isto como violação dos 10 mandamentos. Percebam a clareza, amigos.
Aquela cama apodrecida de 38 anos não valia tostão furado. Aquele homem estava aflito para receber o abraço e os parabéns pela cura. Tinha pressa de retornar aos seus familiares, mas ao mesmo tempo percebera o empenho de Jesus em fazê-lo trabalhar no 7º dia. A intuição lhe dizia que o mestre se servira dele para que o feriado sabático perdesse razão de existir. Esclarecido o mistério, o homem curado correu ajudar, correu ajudar Jesus no seu projeto. Foi ao encontro dos seus familiares carregando a cama. Afinal, aquele abençoado Filho de Deus que realizara o milagre só poderia estar certo. Que se danassem os sacerdotes que se escondem nas suas proibições inexplicáveis. A velha cama só lhe servia de tropeço. Agora, pela sua própria vontade, de imediato ele colocaria fogo no traste. Obedeceu a ordem, entretanto, mais para agradar o benfeitor do que por qualquer outro motivo. Jesus, que adivinhava pensamentos, percebeu a aflição, mas não revogou a ordem. Era preciso mostrar ao mundo que o decálogo perdera a unção como conjunto de leis. A consciência afinada com o livre-arbítrio é o único código eterno do cristão. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado também para vocês, além desta câmera. Que todos possam ter um ano de 2019 cheio de alegria, de prosperidade, de saúde, de tudo que é bom, mas acima de tudo, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.